Olá, vamos à leitura da lição de hoje, domingo, 4 de agosto, tradições humanas versus mandamentos divinos. Vamos falar com Deus? Ó Pai eterno, quebra a dureza dos nossos corações. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra e aceitar que Tu és o único Criador dos céus e da terra, digno de toda verdadeira adoração. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Paulo, ele era zeloso pela religião judaica, até descobrir que estava defendendo tradições humanas. E hoje, quantas pessoas sinceras estão enganadas, negando os mandamentos divinos, defendendo pensamentos humanos. Que verdades revelantes são apresentadas em Marcos 7, de 1 a 13? Estamos longe de Deus. Nem sempre nosso zelo é garantia que estamos fazendo a vontade de Deus. Ficamos mergulhados apenas em boas intenções e iludidos pelos enganos satânicos. Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mãe que não precisam mais se lavar as mãos antes de comer, porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre questões de higiene. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual, segundo as normas do Antigo Testamento. Os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manter ritualmente puros, Êxodo 30, 17 e 21. Mas durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Foi com base nesse conceito que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre os seus discípulos. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, ele citou as palavras decisivas de Isaías que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe dele. Isaías 29:13. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, Êxodo 20, verso 12, o que incluiu cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corban e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas a recusar a usá-la em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar a cena. Desculpa-me, pai. Eu gostaria muito de poder te ajudar, mas o dinheiro que eu tenho é consagrado para o templo. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e, ao fazê-lo, estavam pecando. Qual foi a resposta aos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para esta harmonia com Deus. Ele apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, apontando-os à tradição humana. Veja também Marcos 1,14, 1,44, 7, verso 10 e 13, 10, verso 3 a 8 e 12, do verso 26, 29 e 31. Toda higiene, ela é bem-vinda, mas viver em conformidade com assim diz o Senhor é o que é evidente e que nos leva à vida eterna. Devemos honrar a Deus de maneira como Ele pede, adorando de maneira como Ele implora, para que possamos render a verdadeira adoração. Caim e Abel, ambos foram adorar a Deus, mas apenas Abel ofertou ao Senhor aquilo que é a verdadeira adoração. Que o Espírito Santo venha encher nossos corações, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. Lembrando, o objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer juntar-se conosco? Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seu comentário que nos ajuda e o seu sinal de que gostou e ficaremos agradecidos. E amanhã tem mais.